Então, agora sim, né? Já falamos sobre os fundamentos da física quântica, todo mundo já está formado em física quântica, já sabe a diferença entre onda e partícula, nenhuma, né? A natureza intrínseca das ondículas. E nós temos a ideia do que é um campo, né? Que está associado às forças naturais, às forças fundamentais, correto? E que o grande sonho dos grandes físicos é unificar todos esses campos numa descrição única, correto? E agora, então, nós vamos para essa segunda parte, onde nós vamos falar do fluido cósmico, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e como que a gente relaciona isso com a teoria do campo unificado, dos 4 campos, né? Pelo menos aqui da Terra. Então, a física quântica é uma teoria para descrever ondas de matéria. As ondículas têm natureza dual, pode se comportar como onda quanto partícula, e isso vale tanto para a luz quanto para a matéria. E a consequência dessa dualidade são as incertezas. Então, incerteza não significa nunca que você vai fazer um experimento extremamente sofisticado, melhorar muito e acabar com as incertezas. Tipo assim, medir ao mesmo tempo posição e velocidade, porque isso não tem a ver com tecnologia, mas é uma pura consequência da dualidade. E nós colocamos aqui que, além das incertezas que a física fala também, nós temos aí um tipo de material, como o perispírito, que é feito do fluido cósmico. Eu vou colocar aqui o fluido cósmico na pessoa do perispírito, que ele tem natureza dual, tanto de matéria quanto de espírito. E não sou eu que estou dizendo isso, certo? Quem diz isso é a questão 27 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, então, há 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, matéria e espírito, 2 elementos gerais. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, ou fluido cósmico, né? Fluido cósmico ou universal, mesma coisa, grego e latim, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira a matéria, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, então isso aí é uma dúvida muito grande, gente, e a gente tem que entender essa questão 27, tá certo? O fluido cósmico não é o elemento material a partir do qual se faz tudo, correto? Porque, embora seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue, é outra coisa que matéria, se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria, é suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, olha só, as combinações do fluido, né, sob a ação do espírito é que produz a infinita variedade das coisas que a gente nem conhece tudo, né? Hoje em dia, o que a gente sabe é que, na época da Allan Kardec não se sabia, que a maior parte da matéria do universo é matéria escura, que é invisível aos nossos olhos, correto? A gente conhece uma mínima parte. Esse fluido universal ou primitivo elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, a matéria básica do espírito, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, qual que é a qualidade que a gravidade dá à matéria? A massa.
Nós vamos ver agorinha, tá certo? Então, olha só, para mim ficou bastante claro que o espírito e o corpo, no caso a matéria, né, eles têm a mesma origem, estão nos extremos da escala, não podendo se comunicar diretamente. A comunicação ocorre através de um terceiro corpo, que tem a propriedade dos dois, portanto, ele é semimaterial, tem propriedade de matéria e espírito. E é uma das inúmeras combinações do fluido universal, que no caso o perispírito. O que faz com que uma coisa que tem propriedades de matéria e de espírito seja distinta da matéria propriamente dita? Porque a matéria, ela existe isoladamente, só matéria. E existe só espírito, correto? Mas o fluido cósmico, o nosso perispírito, você nunca vai conseguir extrair dele a componente espiritual para ele ficar só matéria. Nunca, correto? Então ele é diferente, porque ele nunca vai se encontrar naquela polaridade, só matéria ou só espírito. Só espírito é só Deus, correto? O perispírito, a definição no Livro dos Espíritos, é o laço que prende o espírito, correto? Então ele tem natureza material e espiritual. E se a gente evoluir ao máximo na escala, nós vamos ser 99,99% espírito, quase nada matéria, mas não vamos ser espírito. É isso que distingue do princípio material. E é isso que distingue de Deus, que é puramente espírito. Então ele tem as propriedades, mas não se separa. Então ele é um terceiro elemento. Tá certo? E a dualidade, ela tem como consequência as incertezas. O espírito evolui através do trabalho, tornando a sua componente material de seu perispírito cada vez mais sutil, infinitamente sutil. Mas só Deus, o Criador de tudo, é todo espírito. Tá? Então, voltando aqui para a uranografia geral, capítulo 6 da Gênesis, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora de mundos e seres. São-lhes inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Esse capítulo, ele é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, entre 1862 e 1863, sobre o título Estudos Uranográficos, e assinadas Galileu, né, e o médium CF, Camille Flammarion, as iniciais do nome Camille Flammarion. Uma revelação que eu tive, através da doutora Marlene, é que essas comunicações elas foram anímicas, porque Camille Flammarion é a reencarnação do Galileu, que estava ditando que era o espírito, sabe? Então eram comunicações anímicas. Camille Flammarion, ele foi um físico também astrônomo espiritualista, que foi muito perseguido na França por ele concordar, frequentava lá junto com Allan Kardec, né? Essa história toda. Se perguntasse qual é o princípio dessas forças e como pode estar na própria substância que o produz, diríamos o exemplo a mola. A elasticidade da mola, que faz estender ela, está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. É o tipo de material que é feita a mola que dá elasticidade a ela. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, que são todos sinônimos lá de força elétrica, né? Magnetismo, eletricidade. Em outros mundos, elas se apresentam sobre outros aspectos. Quando nós falamos das 4 forças fundamentais, estamos falando aqui da Terra, né? Revelam outros caracteres desconhecidos na Terra. Assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, o princípio material, ele é formado de átomos, que é uma palavra grega que significa adivisível. Embora esse átomo não seja o átomo de Bohr, que ele é muito divisível, tem elétrons, prótons, gluons, quarks, mas o verdadeiro átomo, correto? Ele é o formador de toda a matéria. Então existe, né, uma substância
simples, primitiva, geradora de todos os corpos, que é o verdadeiro átomo dos gregos lá, mas diversificada em suas combinações. Também essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos. Então, ele está garantindo aqui que existe uma força universal e que ela se torna, essas forças todas, como casos particulares. Todas essas forças, elas são eternas e universais, como a criação, são imutáveis, né? Então, de vez em quando, lá no Brasil, coisa que acontece no Brasil, os prefeitos da cidade do interior, eles querem modificar, por exemplo, a lei da gravidade. Eles não sabem que é eterno e universal, não muda. Porque eles querem fazer uma caixa d'água assim, bem na praça, com a foto dele bem grande, né? Foi eu que fiz. Aí o engenheiro chega lá e fala assim, não, mas colocar a caixa d'água aqui não é uma boa, porque é baixo, não vai dar pressão e tal. Por que não pode? Por causa da lei da gravidade. Ele falou assim, mas essa lei é estadual, municipal ou federal? Se for municipal, já está revogada. E essas forças são inerentes ao fluido cósmico. Elas atuam necessariamente em tudo, em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, por gente ativa em certos pontos. Então, por exemplo, quando a gente está lá no sistema solar, o que predomina, força gravitacional, correto? Então, a força elétrica ali se apaga, a quantidade de carga positiva igual negativa, não tem carga. Carga total é zero. Entendeu? Casos particulares, quando você está olhando o átomo, está prevalecendo ali a força eletromagnética. Quando você vai para o núcleo, prevalece a força nuclear. Mas elas são manifestações de uma única e geral força. Mas, afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos, seus diversos períodos de vida. Então, a lei de destruição também é uma das leis de Deus, né? Destrói para reconstruir melhor. Governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Tudo isso aí está lá na Gênesis, na uranografia. Então, nós já vimos, né? São 4 forças. Aqui na Terra, pelo menos, a gente ensina que são as forças fundamentais. Na década de 70, os físicos descobriram que existem laços muito estreitos entre 2 dessas 4 forças fundamentais, a força fraca e a força eletromagnética. Então, eles partiram para unificar essas 2. Você pode unificar as 4, unificando 2, depois unifica, né? Foi um grande passo. As 2 forças podem ser descritas dentro da mesma teoria, o que constitui a base do que nós chamamos de modelo padrão na física das partículas. Essa unificação implica, né, que a eletricidade, magnetismo, que é a força eletromagnética, luz e alguns tipos de radioatividade, que é a força fraca, responsável pelos decaimentos, são todas as manifestações de uma única força subjacente, chamado, sem surpresa, de força eletrofraca. Então, eles formularam uma teoria para unificar, então, essas 2 forças. Mas, para que essa unificação funcionasse matematicamente, ele exigia que as partículas de força de transporte são as partículas fundamentais de cada campo, né? Por exemplo, campo eletromagnético, a partícula fundamental ali é o fóton. No campo gravitacional é o gravito, tá? A partícula fundamental. Não possuísse nenhuma massa, mas os experimentos já indicavam que não era verdade, que as partículas, né, têm massa. Então, os físicos Peter Higgins, Robert Brout e François Englert vieram com uma solução para esse dilema. Eles fizeram uma teoria. Eles sugeriram que todas as partículas não tinham nenhuma massa logo após o Big Bang. Quando toda a massa do universo se concentrou no ponto, teve uma grande explosão, elas não tinham nenhuma massa. Com o resfriamento do universo, a temperatura caiu abaixo de um certo valor crítico e um campo de força, os campos são invisíveis. Alguém enxerga o campo gravitacional? Está vendo ele aqui? Não, mas se eu soltar aqui, cai. Correto? Porque ele é dirigido para baixo. Os campos não precisam ser
não são visíveis, e já ficou muito fora de moda dizer que só acredito no que vejo, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Com o do universo, a temperatura caiu abaixo de um valor crítico e um campo de força invisível, chamado campo de Higgs, em homenagem a ele, foi formado. E a partícula fundamental desse campo de Higgs, né, que seria a unificação de dois campos, seria o bóson de Higgs. Então, quando você tem só o campo eletromagnético, a partícula fundamental é o fóton, correto? E aí, essa partícula associada, o campo, né, é o campo de Higgs, e a partícula chama bóson de Higgs, que é a partícula mediadora da interação. Então, o pessoal partiu para verificar, detectar no laboratório, super sofisticado, o bóson de Higgs. Num aparelho desse, muita gente às vezes fala assim, gente, mas o que minha vida tem a ver com o bóson de Higgs? É muito dinheiro gasto e tal. Mas o que surge de subproduto numa experiência dessa é uma coisa assim extraordinária. A internet surgiu daí, apesar de que os americanos querem autoria, mas como que são vários países trabalhando ao mesmo tempo, precisa juntar os dados, mandar para cada um, né, fazer uma parte. Como que essa comunicação é feita? A internet super rápida é um subproduto de um projeto como esse daí. Eles construíram, então, esse acelerador de partículas na forma de um anel de 27 quilômetros de circunferência, que permite acelerar prótons à velocidade próxima da luz. Quanto mais rápido esses prótons viajam no acelerador, mais energia eles contêm. A energia, né, depende da velocidade. Então, esses prótons viajam em dois feixes pelo acelerador, para se encontrar. Sai um feixe daqui, outro daqui, eles se encontram aqui para o choque dar o máximo. Imagina dois se encontrando com a velocidade próxima da luz. Né? São forçados a colidir em determinado ponto do anel, onde está esparramado vários detectores, toda a tecnologia do mundo está aí. Ao se colidir esses prótons, essa energia se converte em novas partículas. Foi convertido totalmente ali massa em energia, né? Um monte de partículas, e entre elas o bóson de Higgs. Então, o objetivo era fazer esse choque aí para ver se eles determinavam o bóson de Higgs. O campo prevalece em todo o cosmos. As partículas que interagem com ele são dadas uma massa via o bóson de Higgs. Essa ideia forneceu uma solução satisfatória e bem munidos de teorias estabelecidas e fenômenos. Então, 4 de julho, foi detectado pela primeira vez, né, o bóson de Higgs, foi anunciado, e aí eles ganharam o prêmio Nobel no ano seguinte. Então, por exemplo, com o choque, criou-se um campo, e as partículas que não tinham massa, quando elas atravessam esse campo, elas adquirem a massa, propriedade de massa, você entendeu? Massa não é resistência à inércia? Vamos supor assim, um exemplo. Roberto Lúcio, né, que é muito famoso, tem um hospital, está todo mundo ali. O sonho dele é me internar lá. Ele vai passando aqui, aí um chama, outro chama. Aí a resistência dele, ele tem uma inércia muito grande, ele não consegue chegar lá no café, você entendeu? Se a gente pode pensar em massa como sendo assim, resistência à inércia. A outra pessoa que dá uma palestra significante, ninguém chama, ela passa reto, já está lá enchendo o buchinho. E aí, quando saiu esse resultado do Prêmio Nobel, né, a doutora Marlene perguntou, Célia, busca aí, estão no livro dos Espíritos, aí o que o Allan Kardec falou. Eu falei, ele falou tudo. Ele podia até ter ganhado o Prêmio Nobel, quer ver? Há 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria, sim, acima de tudo Deus. Mas o elemento material se tem que ajuntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, por demais grosseira, para que o espírito possa atuar sobre ela. Esse fluido universal ou primitivo, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá, que é a massa.
O campo de Higgs, o fluido universal, né, entre parênteses a Célia falando, prevalece em todos os cosmos. As partículas que interagem com ele são dadas uma massa com as quais adquire a qualidade que a gravidade lhe dá. Observe que isso nos sugere uma analogia. Então a gente tem que ser muito político, não pode dizer que é, até porque mecânica quântica não é determinística, é probabilística, né? Então a gente fala assim, sugere uma analogia, não estou dizendo que é, mas eu tenho certeza que é. O fluido universal e o campo de força invisível chamado campo de Higgs, o qual dá massa às partículas que interagem com ele. Correto? O que a teoria previu é o que está escrito lá na questão 27. Simples assim. Então, raios, ondas, campos e mentes, a grande unificação, fluido cósmico, austo criador, né? Allan Kardec previu o bóson de Higgs. Então, existe sim uma força geral, né? Não é essa eletrofraca ainda, mas a natureza já deu evidências da possibilidade de unificação. Então, agora mais gente acredita e vai trabalhar, né? Na unificação das quatro. O seu campo associado, no caso das duas, né? É o fluido cósmico, mas eu acredito o seguinte, como o fluido cósmico ele é toda a variedade que existe de campos, então ele pode se tornar uma variedade, aquela que da unificação das duas, mas quando unificar as quatro, vai existir outro campo que também continua sendo fluido cósmico, porque o fluido cósmico é o tudo que é nada. Ou hausto do Criador, que o André Luiz também chama o fluido cósmico do hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse campo vibram, e essas vibrações são conhecidas como som, calor, luz, etc. E vivem constelações e sóis, mundos e seres inseridos nele como os peixinhos no oceano. Essa força geral para mundos como a Terra é conhecido como força gravitacional, eletromagnética, nuclear, fraca, forte. E essa força, o Einstein, numa carta que ele mandou para a filha dele, que o Einstein trabalhou na unificação das quatro forças, né? Ele fala que essa força é amor. Quando tiver uma força geral, você pode dar o nome que quiser, né? Até amor. O seu campo associado é o fluido cósmico, o plasma divino, alço do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse campo vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres inseridos nele como peixes no oceano. Toda a variedade que a gente conhece, né, a gente pode imaginar como variações do fluido cósmico. Essa força geral, para mundos como a Terra, é conhecida como força gravitacional, eletromagnética, fraca e forte. E a gente não pode esquecer que a Terra nossa, tão bonita, né, ela é muito pequenininha. Até que quando você coloca ela perto de alguns planetas, ela ainda fica imponente, né? Continua sendo azul. Mas quando você coloca perto de outros planetas, ela some. Terra, cadê você? Aqui virou uma poeira. O Sol é que é grande, né? Nossa, mas o Sol, vou te contar. Cadê o Sol? A própria Via Láctea, uma galáxia espiral do qual o Sistema Solar faz parte, vista da Terra, parece como uma faixa brilhante difusa que circunda toda a esfera. Então, aquele pontinho lá é toda a Via Láctea. Então, o universo é infinito, né, gente? Para a gente imaginar que a gente sabe ou entende alguma coisa. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala muito sobre o fluido cósmico, o plasma divino, né? E aí ele coloca para a gente que o seguinte, o próprio espectro de luz, né, que a luz visível é só uma pequena faixa, que nós vamos do infravermelho até ultravioleta, o verdadeiro espectro de luz, né, do ponto de vista da espiritualidade, ele vai aquém do infravermelho e além do ultravioleta. E a nossa pequena tabela de Mendeleev, existe mais elementos químicos que vai aquém do hidrogênio e muito além do urânio. E a gente só conhece essa tabela periódica aí, mas existe muito mais coisas invisíveis aos nossos olhos e aos nossos conhecimentos do que imagina a nossa vã filosofia.
E o André Luiz, ele coloca lá no livro Evolução em Dois Mundos, que sobre cocriação em plano maior e menor, que o elemento, nós somos todos co-criadores, né? E o elemento básico, a nossa massa, é o fluido cósmico, certo? Cocriação em plano menor, nessa substância original, o fluido cósmico, a influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processos de comunhão indescritíveis. Os grandes devas da teologia hindu, os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação. Eles constroem, a partir do fluido cósmico, essas cidades espirituais que a gente tem conhecimento, igual ao nosso lar, os planetas, os mundos, tá? Tudo com estudo, né? Que lá no plano espiritual também a ciência é antecipada a nossa aqui. Mas em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreia conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor. O que é essa cocriação em plano menor? Assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formam assim o veículo físio-psicossomático em que se exprime, ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a desencarnada. Nós temos a capacidade de manipular o fluido cósmico e formar coisas, né? Na Gênesis, no capítulo 11, ele fala que quando o espírito tem que encarnar na Terra, no corpo humano, logicamente, na Terra a gente encarna no corpo humano, né? Em vias de formação, um laço fluídico liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que se une molécula a molécula ao corpo em formação. Então, esse desenho que eu fiz aí é uma ilustração de como seria a encarnação do sistema mais simples que nós conhecemos na Terra. Vamos lá para a tabela periódica, vamos no átomo. Entre todos os átomos, o mais simples que existe na natureza, que é o aqui, né? No nosso mundo. O hidrogênio. Então, olha só. No átomo de hidrogênio, nós temos o núcleo, onde fica lá o próton, e o elétron gira em torno. Nós sabemos da física que o elétron, ele é onda, partícula, mas ele também é uma carga elétrica. E se ele está girando, ele é uma carga elétrica acelerada, correto? E uma carga elétrica em movimento é o quê? É uma corrente elétrica. Carga elétrica em movimento é uma corrente elétrica. Então, toda a origem de campo magnético que existe na Terra, a origem é corrente elétrica. Uma corrente elétrica gera um campo magnético. Então, esse elétron girando aqui, ele cria um campo magnético perpendicular ao plano da órbita dele. Agora imagina, como nós temos dois princípios distintos no universo, que é o princípio material e o princípio espiritual, e tudo que nós temos aqui na Terra é cópia do mundo espiritual, muitas cópias, né? Nós somos cópia do perispírito, eles nos moldam, né? Existe um outro parque que é espiritual, tudo. Então vai existir o átomo espiritual, né? Que o Hernani Guimarães chamou de psiátomo. Então vamos dizer assim, né? O nosso perispírito, se ele é formado de átomos, ele é psiátomos. E o eletrão espiritual, ele chamou de bio. Então, o eletrão espiritual girando em torno do psiátomo, ele vai gerar também um campo biomagnético, por isso que ele deu o nome de bio. Um dos trabalhos dele é um engenheiro, né, brasileiro, ele tentou medir esses campos mórficos, sabe, gerado pela parte espiritual. Ele também vai gerar um campo biomagnético. Então, olha só, a encarnação de um átomo. Um campo magnético no átomo físico,
um campo magnético aqui no átomo espiritual. O que acontece quando você tem dois campos magnéticos? Então, está encarnado. O que significa desencarnar? Apagar esse campo, separar. Correto? Quando a gente morre de morte morrida, o campo acaba naturalmente, né? Quando sua energia acaba, você está desencarnado. E quando é morte matada, separa esse campo na força aí e fica muito complicado, né? Porque o espírito acaba levando uma energia danada para o plano espiritual. Então, a encarnação de um átomo. Correto? Campos, não tem nenhuma ligação entre os dois, basta ser campos. Correto? Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas, que desafiam a passagem dos milênios. Então, veja bem, sabe que todo mundo já leu Nosso Lar, ouviu o filme? Quem já leu, ouviu, levanta a mão. Ó, estamos falando com doutores aqui, hein? A colônia espiritual Nosso Lar, ela foi fundada por portugueses, não é isso? É um lugar que são os espíritos superiores, é o que o André Luiz chama de cocriação em plano maior. Eles plasmaram aquilo ali tudo, né? Então, você chega lá, tem paredes, tem leito, tem tudo. Mas pertinho do Nosso Lar, nos fundos, o que tem? Entre o Nosso Lar e a Terra. Umbral, dá até medo de falar, né? Umbral também é uma cidade espiritual. Então, isso aí é uma cocriação em plano menor. As mentes, né, desequilibradas, tal, elas criam essas regiões também. É uma cidade espiritual também, onde eles ficam lá um tempinho para queimar essas energias deletérias e tal, certo? E depois sai daí e vai para o Nosso Lar, que é mais bonitinho. Então, nós temos a capacidade, gente, a gente não sabe exatamente como ainda, 100%, mas a gente cria quando a gente pensa. O nosso pensamento ele tem uma força incrível. As maiores construções, histórias que já foi feita na humanidade começa com o pensamento, né? Primeiro você faz o pensa, quero uma casa assim. Aí depois faz o projeto, depois faz a obra. O pensamento é o início de tudo. A gente vai construindo. Só que pensamentos fraquinhos, né? É uma matéria ectoplasma, o sol queima. Às vezes a pessoa pensa besteira e tal, e vem o sol, queima. Graças a Deus. O André Luiz diz que de noite a gente sente mais medo, porque as criações mentais da humanidade, elas ficam assim, sabe? E aquilo ali vai dando para a gente uma sensação mais de medo. Quando vem o raiar do sol, o sol queima esses pensamentos, dá uma purificada no ar e refresca tudo. Mas se o pensamento for constante, né, ele tem capacidade de criar. E a matéria básica para isso é o fluido universal. Então, nós podemos plasmar lugares santificados, mesmo em cocriação em plano menor, onde almas são recuperadas, curas são feitas, lágrimas secadas e passados tenebrosos apagados da memória pela oportunidade de trabalho. Todas essas potencialidades estão no nosso centro de força geral, universal, único, cujas peculiaridades respondem pelo nome de afeto, misericórdia, bondade, amor, simplicidade, amizade, assim na terra como nos sóis infinitos. É o exemplo de um trabalho como esse, o trabalho dos centros espíritas, né, que nós temos essa oportunidade de criar. Essa aí é a poesia mais linda de todas que eu acho, do Chico Xavier, que depois a Joaninha dá um jeito de passar para quem quiser. E queria só falar que, em termos de participação nesses congressos, minha inspiração sempre foi a doutora Marlene, porque ela dava, inclusive, os temas, né? E, muitas vezes, ela passou para fazer palestra de coisas que eu não sabia nada, nunca nem tinha ouvido falar, e já dava marcado o dia e a hora. Então, isso é fantástico. Eu adoro ela.
E graças a ela e a Paulinha estou aqui hoje, sou muito grato. E também a vocês pela paciência de ter me ouvido. Só isso.